Senhor Jesus, fala comigo nessa noite, através da tua palavra. Diga: meu Deus, meu Pai, eu vim aqui para ouvir a tua voz. Toma o teu assento e glorifica a Deus com as palmas bem alegre, bem forte, para Jesus Cristo. Amados irmãos, nós sabemos que depois que Jesus Cristo ele subiu aos céus, ele deixou uma missão para os apóstolos que antes eram discípulos, mas depois que Jesus subiu, antes de subir abençoou eles, e a partir dali eles foram chamados de apóstolos de Cristo, porque eram mensageiros que continuaram levando a palavra de Cristo e anunciando as boas novas de salvação. E a Bíblia diz que não somente em palavras eles eram poderosos, mas também em sinais, prodígio e maravilha. Muitos milagres Deus fazia através da vida dos apóstolos. Só que os magistrados, os reis daquela época, governadores, os líderes religiosos, não estavam contentes com aquele movimento que estava acontecendo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus era com os apóstolos, e cada dia em que eles anunciavam a palavra, mais almas aceitavam Jesus Cristo, e assim a igreja crescia em poder e em número. Diga a glória a Jesus. Só que o diabo não estava contente com o crescimento da igreja. O diabo não estava contente com o crescimento da igreja. Então o diabo achava várias formas para tentar impedir o mover de Deus naquela época. Só que nós sabemos que quando Deus opera, não tem demônio que pode impedir. Por isso, diga agora a Jesus. Quando nós estamos na direção de Deus, na vontade de Deus, não tem demônio que impede o nosso crescimento. Por isso, diga agora a Jesus. O crescimento que Deus está dando para a tua vida, o diabo não pode parar. Aleluia! Aleluia, Jesus. Porque não vem de nós, mas vem do Espírito Santo de Deus. É Ele quem opera, é Ele quem age, é Ele que dá o crescimento. Então o diabo achava e armava várias ciladas, mas nada podia parar o mover de Deus. Aleluia! Nesta ocasião, Paulo e Silas, como de costume, estavam indo na igreja para orar, porque eles sabiam que o segredo é orar. O segredo para Deus operar, para Deus fazer a obra, é a oração, é a obediência, é a santificação. Então todos os dias eles iam para o santuário, iam para a igreja, oravam e buscavam o Senhor. E muitos da multidão acompanhavam eles, porque eles eram diferentes, eram cheios do Espírito Santo de Deus. E nesta ocasião, a Bíblia vai dizer que uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Eu quero que você entenda que Deus usa o seu servo no dom da revelação, mas o diabo, como gosta de imitar, ele usa pessoas que estão em trevas na adivinhação. Diga a glória a Deus. Por isso que o cristão verdadeiro tem que ter o Espírito Santo de Deus para discernir os espíritos, se vem de Deus ou se vem do diabo. Glória a Deus, aleluia! Porque quando esta jovem que tinha o espírito de adivinhação e dava muito lucro aos seus senhores, porque ela falava muitas coisas que estavam ocultas, o diabo falava no ouvido dela, e muitas coisas ela ficava sabendo e anunciava. Então ela tinha esse espírito de adivinhação. E nesta ocasião, ela começou a seguir Paulo e Silas. Quando eles iam para a igreja, ela ia de atrás, acompanhando eles, e a multidão que ia atrás deles. E ela lançava essas palavras, dizia claramente, abertamente essas palavras: esses homens que vos anunciam as boas novas de salvação são homens de Deus. Agora para analisar. Parece ruim a palavra que ele estava dizendo? Parece ruim
as palavras que estavam a sair da boca dela? Sim ou não? Não parece muito, parece até bom. Se a pessoa, se o servo de Deus, a serva de Deus, não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, a soberba cresce e ele não entende que é o diabo, muitas das vezes, que tenta exaltar. É o diabo que muitas vezes tenta colocar para cima. E a soberba vem a ruína. Da soberba vem a ruína. Só que Paulo e Silas era diferente. Era um homem cheio do Espírito Santo e tinha um discernimento quando era Deus falando e quando era o inimigo. Então por muitos dias, diz a palavra, a jovem acompanhava eles, seguia eles e falava essas palavras. Só que um dia Paulo estava por aqui, estava já no seu limite, se virou para trás, virou para ele e disse: em nome de Jesus Cristo, espírito que está na vida dela, sai dela. E na mesma hora, aquele espírito teve que sair. Diga glória a Jesus. Porque quando o homem de Deus está na oração, a mulher de Deus está na oração, o diabo tem que cair por terra, tem que bater em retirada. Quem crê nisso, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Só que quando o espírito de adivinhação que estava sobre a vida jovem teve que sair pela autoridade de Deus que estava em Paulo, os senhores que lucravam com ela ficaram irados e revoltados, arrebataram eles, prenderam e levaram aos magistrados. Chegando lá, a Bíblia diz que eles foram açoitados, simplesmente porque pregava a palavra, expulsava o demônio e curava os enfermos. Diga a glória a Jesus. Glória a Jesus. Só porque me chama a atenção, irmãos, que apesar de todo o sofrimento que os apóstolos sofriam, os discípulos sofriam, eles não negavam o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Apesar da dor, apesar do sofrimento, eles continuavam adorando o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que eles foram açoitados, a carne nas costas, a pele ficou em carne viva. Arrebataram eles, depois que o magistrado julgaram entre si, lançaram na prisão. E na prisão eles tinham todo o motivo humano para reclamar de Deus, para murmurar de Deus, para lamentar. Só que como o Espírito de Deus estava sobre a vida deles, eles fizeram diferente. Mesmo na prova, mesmo na prisão, a Bíblia diz que eles oravam e cantavam hinos ao Senhor. Eu conheço, diga agora a Jesus Cristo. Quem quer Cristo, diga amém, Jesus. Esses eram cristãos da época. Mas se nós olharmos, infelizmente, com tristeza eu falo isso, para os cristãos da nova geração, desta época, estão muito frágil. Qualquer batalha desiste, qualquer problema não vem na igreja, qualquer problema murmura contra Deus. Por que isso? Porque a carne falando mais alto. Porque se fosse o Espírito, na prova, no vale, no deserto, estava glorificando o nome do Senhor. Por isso Deus está mandando dizer para ti nessa noite: na dor, na prova, no deserto, continua louvando e bendizendo o nome dele. Quem crê nisso, diga agora Jesus. Porque adorar quando tudo está bem é fácil. Nós temos que adorar é no processo, é na batalha, é na peleja. É ali que Deus vê quem são os verdadeiros adoradores. Por isso adora a Deus. Talvez você está na prova agora, pessoas estão sendo levantadas pelo diabo para te perseguir, para te caluniar, querem ver a tua desgraça, querem ver a tua derrota. Mas Deus está mandando dizer para ti nessa noite: não olha para isso, olha para o Senhor, porque é de cima que vai vir o livramento para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Aleluia! Glória a Deus, igreja! Esse nome forte para Jesus Cristo. Aleluia! Enquanto você
Deus, começaram a murmurar contra Deus, porque por algumas horas faltava alguma coisa, já murmurava contra o Senhor. E a Bíblia diz que todo aquele povo que murmurou contra Deus vagou no deserto por 40 anos, até que toda aquela geração antiga morresse, para que os filhos deles pudessem chegar na terra que manava leite e mel, a terra da promessa. Por isso, irmãos, apesar da dor, da prova, não murmura contra Deus, bendiz o nome dele, glorifica o nome dele, porque no tempo certo ele tira do vale, tira da prova e coloca os teus pés, firma os teus pés sobre uma rocha e coloca um novo hino na tua boca. Fica nisso, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. É isso que Deus faz. Aleluia. Então veja bem, eles não murmuraram contra Deus, estavam presos, apanharam tipo um bicho, que nem diz o ditado por aí, mas não negaram o Senhor. Isso é fé. E eles só venceram porque tinham vida com Deus. Quanto mais oramos, mais forte ficamos. Quanto mais consagramos a nossa vida, mais forte, resistente ficamos. Então Paulo e Silas estavam revestidos do poder de Deus, revestidos da autoridade do Espírito Santo. Então lançaram na prisão e eles adorando, dando bom testemunho até na prisão. Dando bom testemunho, porque a Bíblia diz que eles foram presos, mas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, e os presos que lá estavam somente ouviam, somente escutavam. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, oh glória a Deus, porque Deus não resiste à oração de um crente, Deus não resiste à oração de uma igreja. A Bíblia diz que perto da meia-noite houve um grande terremoto. Deus ouviu a oração de Paulo e Silas, Deus recebeu o louvor, a adoração, e eu creio pela palavra que ele enviou um anjo forte que desceu na prisão e estremeceu aquela terra, estremeceu tudo, e as cadeias caíram. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, entenda isso, quando Deus decide descer para operar sobre a nossa vida, não tem amarração do diabo que fica ali parado. Quando Deus decide enviar o seu anjo para trazer libertação, para quebrar as cadeias do inferno, não tem demônio que resiste o poder dele. Porque a Bíblia diz: maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo lá fora. O teu Deus é forte, o nosso Deus é poderoso. Se você quer bater para me dar glória, glória, glória. Aleluia. Os presos que viram eles louvando, orando, buscando a Deus, ficaram espantados, porque eles viram que aquilo ali não era normal. Não era um terremoto comum, era a mão de Deus agindo, oh glória. Não era simplesmente um terremoto natural da terra, não. Era a mão de Deus pelejando por dois filhos fiéis à sua palavra. Aleluia. Deus ouve a tua oração. Deus ouve o teu louvor. Por isso que quando você louva, quando você ora, o mundo espiritual ele é abalado. Você está orando ali, o mundo natural parece estar tudo em silêncio, mas quando você abre a boca para louvar Deus, para orar ao Senhor, o mundo espiritual sente a nossa oração. Quem está entendendo, diga agora a Jesus. Por isso não deixe de orar, faça como Paulo e Silas, na prova, na prisão, diziam: Deus é fiel, Deus é bom, Deus há de pelejar por nós. Aleluia. Essa é a diferença. O anjo desceu, estremeceu as cadeias, a prisão que a cadeia, as correntes que aprisionavam as pernas de Paulo e Silas se quebraram, as prisões, as portas se abriram, todos os presos foram soltos ali na mesma hora. E o carcereiro, antes da madrugada, eu creio que era umas 11 e pouca para chegar à meia-noite, o carcereiro que era responsável para cuidar da prisão,
levantou atônito, porque ele sabia que se um preso fugisse, era a vida dele pela vida do preso. Diga glória a Jesus. Então a Bíblia diz que quando ele viu o que aconteceu, tudo estava escuro, diz a palavra, ele sacou da espada, levantou, sacou da espada e estava para tirar sua vida. Não vendo nada, quando Paulo disse: não faça mal à tua vida, porque todos nós aqui estamos e ninguém fugiu. Diga a glória a Deus. Porque não era uma coisa que o diabo estava causando para tentar causar confusões, não. É o mover de Deus, e quando Deus faz a obra, Ele faz completo. Então, ninguém fugiu. A Bíblia diz que iluminaram o lugar e todos os presos estavam lá, porque Paulo deu a ordem. Os presos que estavam lá respeitaram a autoridade que estava sobre a vida deles. E quando o carcereiro olhou e viu tudo o que aconteceu, somente porque eles oravam e louvavam a Deus, ele caiu de joelho na frente de Paulo e Silas e disse: o que é necessário que eu faça para eu ser salvo? E Paulo respondeu: creia em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Bate palma e dá glória. Bate palma e dá glória do Senhor. E assim aconteceu, irmãos. Até o carcereiro, que bem dizer, não tinha nada, somente para cumprir o seu trabalho, não tinha nada que se envolver, Deus também agiu. Entenda uma coisa: muitas das vezes Deus vai nos colocar em lugares que não queríamos estar, mas é naquele lugar que Deus tem uma grande obra para fazer. Quem crê nisso, diga agora a Jesus Cristo. Glória a Jesus. Muitas das vezes Deus vai te levar em lugares que você vai olhar e dizer: o que eu estou fazendo aqui? Mas creia que Deus tem algo para fazer naquele lugar. Acredite. Então veja bem, a Bíblia diz que quando o carcereiro aceitou a Jesus Cristo, toda a família dele também se rendeu aos pés de Jesus. Ou seja, a palavra se cumpriu. Ele aceitou a Jesus Cristo e a família também se rendeu aos pés do Senhor. Quem entendeu, diga agora a Jesus. Quando um de nós temos uma atitude, uma posição com Deus, a bênção de Deus repousa não somente sobre a nossa vida, mas toda a nossa família é também alcançada por Deus. Por isso, muitas coisas que Deus quer fazer na minha vida, na tua vida, só depende de nós ter uma posição com Deus. Glória a Deus, aleluia. Só que muitas vezes nos amedrontamos, muitas vezes queremos deixar as coisas para amanhã, aí a família sofre, a casa sofre. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Mas nesta noite o anjo do Senhor vai nos visitar e vai nos dar força, graça para poder ficar na presença de Deus e a bênção permanecer sobre toda a nossa família. E por isso, diga glória a Jesus Cristo. A Bíblia diz que depois disso, os magistrados não tinham do que acusar, além daquela ocasião que houve, libertaram eles. E eles continuaram pregando a palavra do Senhor e almas se rendendo para Cristo. Mais uma vez eu repito: o diabo não pode impedir o mover de Deus sobre a igreja. O diabo não pode impedir o mover de Deus sobre a tua família. Quem crê nisso, diga agora a Deus. Levanta a sua mão para cima, diga: Senhor Jesus, faz a grande obra na minha vida e no meio da minha família. Então bate palma e forte na glória, glória, glória a Deus. Mais forte, mais forte. Que palavra poderosa. Diga glória a Jesus. Nada pode impedir o mover de Deus sobre a tua vida. Quando Deus decidir dar um crescimento na tua vida, seja espiritual, financeiro, nas demais áreas, o diabo não pode impedir. Pode fazer macumba, pode fazer trabalho pago, feito, pode fazer o que for. Se Deus está no negócio, a vitória é certa. Aleluia! Diga agora, Jesus.
não tem inveja, não tem encantamento. A Bíblia diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará.